Última chamada. Termina hoje a melhor promoção do ano da Brasil Paralelo. Por conta do lançamento da trilogia Entre Lobos, a BP está oferecendo uma promoção inédita. Assinando agora o nosso melhor plano, o Acesso Total, você assiste a trilogia Entre Lobos, exclusiva para assinantes, e ainda garante acesso a todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, pela metade do preço. Há 3 assaltos por minuto no Brasil. Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos. Esse sujeito que hoje é um criminoso de alta periculosidade, é chefe de uma facção do tráfico de entorpecentes, por exemplo, né? Um Fernandinho Beiramar ou coisa parecida, ele não começou dessa maneira, né? Ele começou praticando pequenos delitos, né? Ele começou, talvez, num sinal de trânsito, extorquindo motoristas, né? E no Brasil, a partir da década de 90, especialmente a partir de 1995, com a criação dos juizados especiais criminais, criou-se uma ideia equivocada de que os autores de pequenos delitos não devem receber uma punição efetiva, né? Criou-se uma lei cujo objetivo declarado era despenalizar as infrações tidas como menores, aquelas cujas penas não fossem acima de 2 anos, né? Acontece que isso tem o efeito de incentivar, né, no criminoso a prática delitiva, né? Porque enquanto isso acontecia no Brasil, é interessante porque praticamente ao mesmo tempo, né, no início da década de 90, assumia a prefeitura de Nova York o Rudolph Giuliani, que havia sido promotor, né, havia atuado na área criminal e teve êxito na eleição para prefeito de Nova York e resolveu adotar uma política que é exatamente o oposto, né? Uma política baseada na teoria do professor James Wilson, chamada teoria das janelas quebradas, que diz que o pequeno delito, como, por exemplo, jogar uma pedra numa janela, né, para quebrá-la, just for fun, como ele diz, né, só de onda, por diversão, isso precisa ser reprimido, porque se esse sujeito que praticou esse crime, que no Brasil seria crime de dano, que, aliás, é um dos crimes do juizado especial criminal, que não tem, na prática, pena de prisão, esse sujeito não sendo preso, não sendo reprimido, nada acontecendo, ele volta àquele local, né, onde ele percebe que não há ordem pública, né, e vai, talvez, não quebrar outra janela, mas pular ali o muro daquele conjunto habitacional para furtar uma bicicleta. Já escalou do dano para o furto, né? Também não acontece nada quando ele pratica esse furto, ele volta lá para subtrair mais alguma outra coisa. Dessa vez ele consegue uma arma, aponta essa arma para alguém, leva um automóvel do furto, ele passou para o roubo, depois ele vai para roubar outra coisa, a vítima reage, ele mata. Então ele começou no dano, terminou no latrocínio, né? Porque ele não foi reprimido logo de início. Quando a prefeitura de Nova York põe essa... Nova York tinha índices altíssimos de criminalidade nos anos 80, quando o Giuliani bota isso em prática, há uma queda vertiginosa, impressionante, que até hoje é objeto de estudo das ciências criminais, nos índices de criminalidade de Nova York, né? Então o Giuliani descobre, entre aspas, que o que resolve a criminalidade é tirar o criminoso de circulação, é colocá-lo na prisão, é incomodá-lo com uma pena de prisão, né, que seja de 1 mês, que seja de 2 meses, provavelmente vai custar o emprego dele, por exemplo, né? Então os outros vão pensar 2 vezes antes de jogar uma pedra na vidraça, antes de praticar uma fraude para entrar no metrô, antes de pichar os bancos lá do Central Park, né? E aí começa a despencar a criminalidade em Nova York e as outras cidades americanas começam a seguir o exemplo de Nova York, Los Angeles, etc., e passa a haver uma queda impressionante da criminalidade nos Estados Unidos como um todo, né? E se você pega o Brasil nesse mesmo período, né, tem gente que diz assim,
nossa, mas os juizados especiais criminais foram um sucesso. Diminuiu muito o número de processos por esses crimes. Aí eu faço sempre a mesma pergunta, mas diminuiu o número de crimes? Não, diminuiu o número de processos porque, em vez do sujeito ser processado, ele vai pagar uma cesta básica ou uma multa de R$200 e não vai ter processo, não vai ter prisão, não vai ter julgamento, não vai ter nada. Mas o número de lesões corporais diminuiu, de agressões diminuiu? Não, só aumentou. Então, evidentemente, nós estamos no caminho errado. Marcelo, e eu acredito que se esse criminoso que comete o pequeno ato ilícito, ele, ao chegar na delegacia, no caso de Nova York, por exemplo, a ficha dele não deve ser lá a das mais limpas, acredito eu, né? Ou não? Não, isso aconteceu, o Giuliani conta isso no livro dele, né? Ele mandou que a polícia fizesse uma operação, a polícia, como a gente sabe, nos Estados Unidos existe a polícia municipal, né? Então ele mandou que a polícia fizesse uma operação de repressão aos sujeitos que ficavam no sinal jogando água suja nos vidros dos automóveis para depois, né, pedir um dinheiro para limpar. A gente conhece isso. No Rio de Janeiro, pelo menos, a gente conhece isso. Aqui em São Paulo, imagino que também. E ele disse, olha, eu, como político, eu tinha certeza que isso não ia dar em nada. Era só uma mensagem para a população de que a coisa havia mudado. Eu tinha certeza que todo mundo ia para a delegacia e, ao chegar lá, o delegado ia ter que liberar todo mundo, né? 2/3 não voltaram, porque tinham mandados de prisão por outros crimes mais graves. Então, são os mesmos. Os mesmos indivíduos que cometem os pequenos delitos, eles vão depois escalando para os crimes mais graves. Até porque a imensa maioria da população é composta por pessoas honestas, trabalhadoras. Se você subir numa comunidade, numa favela do Rio de Janeiro, você vai encontrar uma imensa maioria de gente decente, de gente trabalhadora, e uma minoria de criminosos que, se fossem efetivamente tirados de circulação, e não essa brincadeira de prisão no Brasil, de regime aberto, semiaberto, saidinha, a criminalidade iria despencar.